Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo dia da Semana do Terapeuta. Hoje nós vamos aprender sobre id, ego e superego. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar em algum deles, principalmente relacionando com essa figura incrível de Freud. Hoje você vai aprender de uma maneira simples, fácil e objetiva o que cada um deles significa e como eles agem na nossa vida, ok? Vamos lá então. Essa imagem é bem clássica, a pessoa com o anjinho e o diabinho. Muitas figuras em filmes, séries fizeram essa analogia. E por que isso exemplifica bem agora? Lógico, de uma maneira simplória, mas exemplifica. Porque o diabinho seria aqui o id, o nosso desejo puro. Então o id ele quer prazer. O superego, eles são os valores morais. Ele, você não pode fazer isso. O que vão pensar de você? Você vai pra cadeia. E o mediador seria o ego, ou seja, qual que eu vou escutar? Eu vou ouvir esse, qual que é o certo, né? É o que decide no fim das contas. Vou explicar mais profundamente para vocês. Então, temos aqui o id, o princípio de prazer, que é prazer a todo custo. Por exemplo, você decide fazer uma dieta. Quando você decide fazer uma dieta, quem está decidindo fazer a dieta é o seu consciente, é o ego, é o mediador. Ele optou por fazer uma decisão. O seu id, ele quer comer, ele quer o cheeseburger, ele quer a lasanha, ele quer o brigadeiro. E aí, de repente, vamos supor que você está de dieta e lhe foi apresentada ali uma bandeja de brigadeiro com coxinhas. Aí você, na hora, vai vir o impulso do id, que é o prazer. Então eu quero comer. Meu desejo é de ir ali em cima e comer um monte de brigadeiro. Só que quem não deixa você fazer, no caso, se você tiver um superego mais rígido, é o próprio superego. Ele vai chegar e vai falar pra você, se você comer isso daí, você vai engordar. Você não vai chegar no peso que você quer, isso que você quer pra você. Você quer fugir mais uma vez. Então aquela vozinha que fica ali falando, puxa, não devo. Essa vozinha é o que a gente chama na psicanálise de superego. São os seus valores morais, sociais, culturais. Entende? E aqui, né, o ego seria o princípio da realidade, ele que está mediando tudo, ele que está decidindo o que é exagero, o que não é, o que é real, o que não é. E o superego é o princípio da censura. Não, você não pode comer isso aí. Se você comer, você está burlando a dieta, aí você vai fugir o resto da vida, você não vai emagrecer, você vai continuar gordo. Então aquela vozinha seria o superego. O id, desde o nascimento, desde que a gente nasce, ele tem um reservatório de energia psíquica, de libido. Libido aqui não tem a ver com libido sexual, com desejo sexual, e sim com energia de vida. É aquilo que move, ou seja, a pessoa que não tem id, que não tem o libido da vida, é a pessoa, por exemplo, depressiva, que não tem mais prazer em viver. Então a gente necessita do id, ele não é uma coisa ruim, necessariamente ruim. A gente precisa dele, que é ele que mantém a nossa vontade de viver. Nós somos movidos por prazer. Então ele é o princípio do prazer e do desejo, e eles têm conteúdos inconscientes. A gente não entende 100% do porquê que a gente sente aquilo que o id está determinando. Então, por que eu tenho essa necessidade por isso? Por que eu estou desejando isso? Nem sempre nós vamos saber por que nós estamos desejando. O ego surge a partir dos 9 meses, que é quando a criança começa a ter um contato com o mundo real e entender que ela é um objeto diferente da mãe, que ela e a mãe não são a mesma coisa. Aí já começa a entender que a mãe já atende algumas horas, algumas maneiras não, daí de algumas maneiras não, e aí em alguns momentos a criança entende que tem que chorar para conseguir o afago, para conseguir mamar, então ela começa a entender que ela já não é um ser humano junto com a mãe, que eles são separados. E o superego começa a partir dos 5 anos com a censura, quando as mães falam, não pode fazer isso, isso é feio, isso é errado, isso é sujo. Então, a partir do momento que elas entendem o que é proibido, que é por volta dos 5 anos de idade, é que surge o gerador de culpa. Ou seja, a criança faz uma coisa errada, ela sabe que fez uma coisa errada e vai falar para a mãe, ou vai falar para o pai, ou vai se esconder. Então, a partir dos 5 anos já começa a criar um superego dentro dessa criança. O id, ele é ilógico e atemporal, ele é regido por prazer a qualquer custo. Ele não quer saber se pode ou se não pode, ele te desperta. E vem em você de repente à vontade, ou seja, mesmo que seja uma coisa mais complicada, por exemplo, para quem gosta muito de animais, vamos supor que você está andando na rua e você vê uma pessoa matando um filhote de cachorrinho, e você é uma cachorra. Você
vai ter o impulso, a vontade de agredir essa pessoa. Se você agredir é porque você sucumbiu ao id, ao desejo do prazer, porque naquele momento, né, esbofetear a cara da pessoa seria prazeroso para você, de acordo com o que ela fez. Se você não sucumbir, se você se segurar, você vai pensar assim: se eu bater nela, eu vou ser igual ela. Se eu bater nela, eu vou ser pior, eu vou ser presa. Melhor eu ficar na minha, melhor eu só denunciar para a polícia. Então, o desejo vem para todos. Todo mundo tem o id. A questão é que, dependendo do desejo, a gente vai ver se a gente vai sucumbir ou não a ele. E quem decide se vai sucumbir ou não é o ego. E quem censura, quem fala, mas aí você vai pra cadeia e tudo, é o superego, ok? Então, o ego mediador representa a razão, a racionalidade, consciente da realidade. É o ego que avalia e é capaz de discernir, compreender e perdoar. Então, é ele que decide. O consciente é o único que tem a capacidade de decidir onde está o ego. Inconsciente, nós não tomamos decisões. O inconsciente, o subconsciente ou o pré-consciente são apenas locais de armazenamento. O seu inconsciente não toma uma decisão por si só. Ele influencia, mas quem toma a decisão é somente o ego, somente o consciente. E temos o ideal do ego, que é uma ramificação bem legal, que é o que eu quero ser. Então, o ideal do ego é aquela coisa que você, na sua particularidade, na sua mente, você deseja para você. Eu quero ser médico, eu quero ser uma pessoa mais bonita, eu quero ser mais atraente sexualmente, eu quero ser bombeiro, não só relacionado a profissões, mas a personalidade, ao que você faz mesmo da vida, em todas as áreas. Esse é o ideal do ego, aquilo que o seu ego deseja ser por si só. Okay? E tem o ego ideal, exemplificado aqui, né, pelas profissões, que é o que querem que eu seja. Então, o que a sociedade quer que eu seja? O que meu pai quer que eu seja? O que minha mãe quer que eu seja? E isso, muitas vezes, quando bate de conflito com o ideal do ego, acaba causando algumas neuroses, porque você quer seguir o que querem para você, só que ao mesmo tempo você tem os seus desejos. E quando eles não se batem, quando eles se colidem, daí dá-se as neuroses que vocês vão conhecer. E o superego é o crítico. Ele gera culpa, o remorso, a consciência pesada. Então, sabe quando você faz uma coisa errada e você fica ali, você traiu a sua namorada, o seu namorado, e você fica ali desesperado por dentro, se corroendo, porque você tem um superego já um pouco mais rígido. Ele culpa você por você ter tido uma atitude dessa. Talvez porque a atitude que você cometeu não agrade de acordo com aquilo que você considera correto. E aí você vai sofrer pelo superego crítico. Nós temos aqui então o id, a separação dos três. Id é inato, instintivo, amoral, então não importa se é moral ou não que ele quer, ele simplesmente quer. E atividade unicamente inconsciente, todos os impulsos do id vêm do nosso inconsciente. E ele é o princípio do prazer. O ego ele é formado a partir do id, ele é moral e pragmático, atividade sobretudo consciente, então o ego é sempre consciente, ele que media, então ele tem que analisar a informação, e ele é o princípio da realidade, o que é real, o que é plausível. E o superego, formado a partir do ego, hipermoral, então para ele aí tudo hipermoral, atividade sobretudo inconsciente também, então porque a sua moral, os seus valores, a sua cultura, todos estão no seu inconsciente. E ele é o princípio do dever, o que eu devo fazer, não o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que eu devo, qual que é o correto. Aqui, nesse gráfico, nós temos alguns exemplos de como que funciona algumas determinadas neuroses, psicopatologias, dentro dessa característica de ego e superego. Nesse exemplo de gráfico, é para uma pessoa impulsiva, que não mede as consequências dos seus atos, não demonstra culpa de forma demasiada. Então, ela tem um id ali em amarelo, muito elevado, ela tem um ego fraco, baixo, então o id faz o que bem entender, e o superego dela também é baixíssimo, então ela pinta, ela aborda, e o superego não faz ela sentir culpa e nem remorso. Nesse caso aqui agora, nós temos o exemplo de um superego tirano. Um baixo funcionamento do ego, que então fica à mercê do superego e a baixa libido do id enfraquecido, que faz a pessoa não ter muita motivação para viver. Esse caso é comumente encontrado em pessoas com síndrome de borderline e bulimia. Então,
na bulimia, o que acontece? Ela come e depois ela tem uma culpa, um remorso muito grande. Mas para ser considerado bem bulimia aqui, o id teria que estar elevado também. Na verdade, a bulimia, quando está o id elevado e o superego elevado também, os dois elevados ao mesmo tanto. Só que eles não estão juntos, eles não se engrandecem juntos. Nesse contexto aqui, nesse momento da culpa da bulêmica, ela está com o superego lá em cima. No momento que ela está comendo, ela está com o superego lá embaixo e o id lá em cima. E tem o ego, que é o mediador, que ali ele está sofrendo à mercê do superego tirano. Então ela fica se sentindo um lixo. Quanto mais o superego for tirano e mais o ego estiver baixo, mais ela vai se sentir mal, vai se sentir um lixo, vai se sentir péssima. Ela ou ele, né? Dependente da pessoa. E aqui é um exemplo de uma pessoa saudável, sem frustrações psíquicas, sem as neuroses. Ela tem um ego maior, elevado. O ego não é sinônimo de coisa ruim, tá? Hoje em dia popularmente usam a palavra ego como coisa ruim, mas na psicanálise ela não tem vínculo nenhum com isso. Então o ego está mais elevado, nós temos o id aqui extremamente de acordo e temos o superego também de acordo. O superego está um pouco maior que o id, que é para ele conseguir controlar o que as coisas que o id faz, mas o id também está elevado. Uma pessoa considerada um ego narcisista, ela teria que ter um id extremamente elevado e um ego um pouquinho menos elevado ou praticamente da mesma altura e um superego praticamente nulo. Aí caracterizaria uma pessoa narcisista. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, compreendido. Essa aula é realmente uma das que eu mais gosto. Aprender sobre isso, para mim, lá atrás, quando eu aprendi, foi muito esclarecedor. Explica muitas coisas, muitos distúrbios, muitas formas de pensar. E espero você amanhã para mais uma videoaula, mais um tema. Até então, a próxima aula vai ser sobre... Bom, nem vou falar o que vai ser sobre, porque eu vou deixar vocês curiosos. Tá bom? Então vejo vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau.